Diego, naquela época nem delivery estava funcionando na região. Porque foi uma época muito, assim, difícil, né, o segundo fechamento, porque o pessoal já não tinha, né, mais um pé. Aí o pessoal ficou meio que totalmente perdido. Claro. Então, delivery era muito pouco. Às vezes eu ficava dentro da loja, o pessoal mandava viatura para a loja para poder fechar totalmente a porta, nem deixar um frechinho aberto. E aquela agonia, né? Nossa. Aquela dor. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Venda Mais Vinho. Meu nome é Diego Bertolini, sou mentor, consultor de mercado, especialista em vinhos e líder do movimento Venda Mais Vinho. E a cada 15 dias estamos aqui com empreendedores do vinho, recebendo e dando dicas e sacadas para você, amante dessa bebida ou também que empreende nesse mercado, transmitindo dicas sacadas para você aplicar no seu negócio e nós transformarmos o mercado de vinhos no Brasil. Então, se você está aqui no YouTube, não deixa de dar o seu like, fazer seu comentário, dizer da onde você está falando, canal de venda e também compartilhar esse conteúdo, porque esse é o nosso propósito, a nossa missão é desenvolver o mercado de vinhos através de empreendedores. E se você estiver aí pelo Spotify, dê seus 5 estrelas e também compartilhe esse movimento, porque nós vamos e estamos transformando o mercado de vinhos do Brasil. Hoje somos a maior comunidade de empreendedores do vinho e por isso a gente desenvolve semanalmente, né, conteúdos para vocês apaixonados por essa bebida e também que venha a oportunidade de apertar parafuso, desenvolver estratégias para ampliar faturamento, receita. E antes de começar eu falar sobre a temática de hoje e apresentar o nosso convidado, só quero reforçar, está aqui no QR Code e também na descrição abaixo, nos dias 14 e 15 de junho, temos a imersão Venda Mais Vinho, um evento presencial onde a gente vai estar reunindo, né, mais de 200 empreendedores do vinho aqui em São Paulo, através de um ambiente único para você buscar muito networking, conexão. Estaremos também no dia 14, né, fazendo um circuito de degustação com a presença de mais de 15 vinícolas importadoras e no dia 15, uma imersão, né, onde você vai estar literalmente colocando a mão na massa, né, desenhando as estratégias do seu negócio. Então não deixe de participar, já estamos no final do segundo lote da imersão, o primeiro lote evaporou, então não deixe aqui de conferir, de confirmar a sua participação, você que é empreendedor dessa categoria, né, de buscar estratégias e principalmente implementar, né, ferramentas para você acelerar e se desenvolver nesse mercado. E hoje a gente vai estar falando sobre, né, um estudo de caso de um grande mentorando, né, que desenvolveu estratégias e dobrou a rentabilidade do negócio dele através de geração de valor, ou seja, né, de uma loja física, ele desenvolve estratégias para agregação de valor, principalmente, né, estratégias de divulgação e também de recomposição de portfólio. E a gente está aqui com um grande amigo e empreendedor do vinho, Valdir, meu amigo. Seja muito bem-vindo, Valdir, Empório Vinhos do Sul, aqui de São Paulo. Bom, é um prazer, Diego, poder estar aqui hoje, conversando, batendo papo com você sobre esse mundo dos vinhos e contando um pouco da nossa experiência e também poder ajudar aí a outros empreendedores também no mundo dos vinhos. Que bom, meu amigo. Valdir, vamos lá. Tu foi pé franco, ou seja, né, nasceu que nem eu numa pipa de vinho, ou como foi essa história de empreender com vinho? Nossa, Diego, não tinha nenhum. é, Nunca fui relacionado com vinho, né? 2017 que eu comecei essa jornada aí. Depois que eu fiquei desempregado, foi numa aventura, fui com um carro para Santa Catarina, enchemos com vinho de mesa e começamos a trabalhar em 2017. Então, tu aqui de São Paulo, de Caieiras, né? Sou de Caeiras. Caieiras. E aí pegou, né, 2017, teve essa transição profissional, né, Isso. e pegou o carro e se mandou para Santa Catarina. Conta os detalhes aí dessa empreitada. Na verdade, a gente não tinha nem conhecimento do mundo, não sabia nem o que comprar.
no meio do caminho a gente parou no Vinícola, falamos, opa, que era aqui, pegamos. Começamos em 2017, aí em 2018 abrimos a loja onde tudo começou, né? É, também só com vinho de mesa, mas a gente começou a agregar outras coisinhas relacionadas assim, só para poder agregar. Mas aí em 2019, né, que a gente foi para a loja onde a gente está hoje, e começou também a sentir a necessidade, porque só trabalhava com vinho de mesa e começou a ver a necessidade de trabalhar com vinhos finos. Mas, porém, a gente não tinha conhecimento, não sabia fazer esse trabalho. Mas aí hoje a gente está aí desenvolvendo um trabalho legal, tentando conscientizar o nosso público, ensinando, mostrando que é possível eles também tomar um vinho seco, de qualidade, que agrade o paladar deles. Pô, até hoje, né? Vamos lá, a gente já tá indo do início ao fim, pro final da história, eu já tento a tua marca própria de vinhos com espumantes, com esse Pinot Noir que tá incrível, hein, Valdir? Espetacular. Depois tu conta aí alguns detalhes aí da tua marca própria e muito legal também ver essa trajetória. Então, 2017 foi essa empreitada, né? Foi lá, né, às cegas, bateu Sim. com o fornecedor, né? Traz os vinhos e como tu fazia as vendas? No começo, o intuito era a gente é, vender atacado, B2B. Queria vender para as adegas. Aí eu comecei a ver que a gente chegava para entregar o produto, as pessoas não valorizavam tanto e queriam pagar o preço que eles queriam, não o preço que a gente precisava vender para poder ter rentabilidade. Aí a gente não tinha nenhum ponto físico ainda, eu montava umas banquinhas na frente de casa e comecei a vender para o pessoal que estava passando ali, anunciando, o pessoal ia pegando e a gente começou a jornada assim, bem simples, mas ali objetivo e sempre com o pensamento de buscar alguma coisa nova e poder a gente também estar desenvolvendo o crescimento da gente também como empreendedor, né? E vamos lá, 2017, né? Não faz muito, bom, 7 anos, né, que tá Exato. empreendendo com vinho, né? E a gente, se a gente for fazer análise do mercado, né? Começou com vinho suave, né? Sure. Que era hoje, pra vocês terem uma noção, o mercado de vinhos é um mercado de 420 milhões de litros, sendo que 240 hoje, né, são vinhos de mesas. E 90%, 90% desse vinho de mesa, né, através de vinhos vitilabruscas, são vinhos com menos álcool e com residual de açúcar maior, né? Enfim, com vinhos com adição de açúcar, claro, né? Mas vinhos com 60 a 90 gramas por litro, que é o paladar do brasileiro, né? É que se a gente olhar para o mercado de chocolate, né? 95% do mercado de chocolate hoje no Brasil, o chocolate é o leite, né? Com grande residual de açúcar. E a gente tem que entender também a cultura do brasileiro. E o vinho de mesa, ele é a porta de entrada para esse consumo, né? Então, Valdir, tu foi lá, né? Começou a atuar com vinho de mesa, com uma marca ou com um portfólio de uma vinícola, como foi? Na época a gente começou só com a vinícola só, né? Eu tinha o famoso Bordeaux Suave, até vinho de garrafão a gente tinha também disponível para as pessoas. Um branco da Niagara, né? Sempre tipo mais focado no suave mesmo, e o suco de uva, né? Então, assim, o portfólio era bem pequeno, a gente realmente, assim, foi desenvolvendo aquele trabalho, assim, sem conhecimento nenhum na área mesmo. Naquela época, assim, pra gente foi muito desafiador entrar num mundo totalmente diferente. Sempre trabalhei em comércio, mas, porém, não tinha nenhuma ideia como era trabalhar nesse ramo, né? Mas foi uma experiência muito bacana, uma experiência, eu acho que ensinou bastante pra gente hoje. Eu falo até pro pessoal, brinco, né? Se fosse para mim começar hoje, seria muito mais fácil, né? Porque com toda a bagagem que a gente já tem, conhecendo, ficaria bem mais fácil, assim, fornecedores, acertar o produto, de repente, a facilidade de a gente também entender o cliente, né? Porque, assim, às vezes, muitas pessoas que vão lá hoje na loja com a gente, às vezes elas têm preconceito de tomar o vinho fino seco, porque às vezes ela toma algum vinho que realmente que ruim e não se deu o direito mais de provar outro. Inclusive, isso também, antigamente aconteceu comigo, que eu também não era consumidor de vinho seco. E tive uma experiência, assim, na época horrível. Eu uso muito isso para mim converter, às vezes, esse cliente pra gente aí, conseguir ele também provar outros vinhos. Vamos lá, através da tua própria experiência que tu tenta educar esse consumidor, né? E a gente vê que o mercado de vinhos vem evoluindo, né? Vem fazendo essa transição. E aí, Evaldir começou lá, vender, né? Ali na frente de casa, com uma banquinha. E aí, quando veio a ideia, qual foi o segundo passo do teu negócio?
Na verdade, a gente tinha uma garagem, né, do meu sogro, bem pequena. Aí ele disponibilizou pra gente, É tu e a esposa. e eu e minha esposa. Eu, minha esposa, Guerreira. guerreira, ela minha estrutura lá. Se não tiver ela, a gente não consegue tocar, porque não tem como fazer tudo sozinho. Ela realmente é parceirona, a Rose. Rose. Beijo, Rose. A gente começou na garagem, não tinha investimento, a gente não tinha investimento na época, tudo muito, muito. Aí como que eu vou fazer as partilheiras? Não tinha nem ideia. Aí eu vi um pessoal com as partilheiras de caixa de laranja. Entrei lá, achei umas caixas de laranja, eu comprei umas caixas de laranja. Chegou no outro dia, meu cunhado me ajudou a montar lá, a gente colocou tudo nas caixas de laranja. Fizemos um balcão, comprei uma plancha de madeira, coloquei, fiz o balcão e começamos ali. Abri umas garrafas, não tinha nem geladeira, colocava num caixa de isopor os vinhos gelados, o pessoal entrava, Ó, provava vinho gelado, vinho gelado. É, e então, calorzão, né? calorzão. Vinho gelado, pessoal. E começou a ir, aí o pessoal começou a indicar, né? E começou a ter procura. Aí a gente foi desenvolvendo, tipo assim, trouxe alguns vinhos secos, mas não tinha conhecimento, produtos com a qualidade muito, muito baixa, né? Então, tipo assim, e a gente às vezes acabava, tipo, vendo que as pessoas que gostavam daquilo tomavam, já fazia aquela cara que não gostou, e a gente começou a sentir que não tinha muito procura para aquilo, a gente não tinha, na verdade, o conhecimento que precisava, então a gente acabou parando de investir naquilo, né? Aí foi a segunda fase aí que foi desafiadora, que eu falo que, tipo assim, foi outro aprendizado, né? Porque aí foi uma outra coisa, você trazer o pessoal para dentro da loja já é uma outra questão, mas muito simples o lugar, tudo rústico, piso rústico, parede tudo rústica, mas foi uma experiência muito bacana, um aprendizado assim, que a gente fala que, tipo assim, a gente fala a trajetória é mais importante do que o destino da gente, É né? isso aí, cara. E cada coisa que a gente pensa, e eu gosto muito de enfatizar as pessoas quando elas perguntam para mim que foi a minha história, né? Que nem o vinho de galão. Pô, vendi muito vinho de garrafão. Eu sou muito grato, assim, valorizo muito, assim, é algo que, tipo assim, para minha época foi sensacional. E foi bom enquanto a gente conseguiu trabalhar aquilo, quando a gente não tinha conhecimento, era muito bacana. Não, e a gente dá valor, né? Porque, vamos lá, quando a gente vê assim, vamos lá, vamos para outra categoria, cerveja. É, cara, então, começou com o Skol e depois vai crescendo. É, a questão do teu paladar, a mesma coisa do vinho. É, hoje a mesma coisa, como o moscatel, aí tô falando mais do estilo de produto e principalmente a característica, né? Como o moscatel ajudou a crescer o mercado do espumante no Brasil. Hoje, Valdir, 17% do vinho fino no Brasil são espumantes. 17, cara. É um volume. E o moscatel ele tem uma participação de 48%. Por quê? É um produto gelado, né? Vamos lá. Cultura do brasileiro. Produto gelado. 2, residual de açúcar. E também o brasileiro gosta daquela borbulhinha, né? E vamos Sim, lá, nosso maior concorrente direto é a cerveja. E aí a gente começa a ter esse nível de comparação. Então a gente entendendo a questão da característica. E o vinho de mesa, ele tem um fator. Primeiro, né? Falei, 90% são vinhos suaves. 2, é um vinho que tem a questão de uma graduação mais equilibrada, né? O vinho de mesa tem em torno de 9 a 10,5% de álcool, né? E ele tem aquele foxado, que é aquele gostinho da uva, principalmente quando tu fala do Bordeaux. isso É o aí. Bordeaux com acento, né? O Bordeaux tem aquele foxado, aquela cor, aquele gosto da fruta, né? Que acaba fidelizando esse consumidor. E a gente vê, né? Eu hoje dou mentoria para uma grande vinícola e é líder no mercado de vinho de mesa, né? Que é a vinícola Campestre, que tem o Pérgola. Pérgola hoje, Valdir, são 37 milhões de litros comercializados no ano passado, né? E o Pérgola, né, ele tem a característica de ter grande parte da sua composição Bordeaux e sempre da safra. Ou seja, o Pérgola, tu nunca vai ver, por exemplo, um produto envelhecido do Pérgola, não. O Pérgola, ele é um produto sempre da safra, né? Sempre tem produto novo, né,
para ter aquele frescor. E o Bordeaux tem aquela acidez, né? Aquela presença de boca, né? Então, a gente tem que dar respeito porque é um produto que acaba fidelizando o consumidor e também educando ele para migrar para a categoria, né? Então, isso acho que é muito importante. Então, o segundo estágio foi a garagem. A garagem. E aí da garagem a gente começou a ver algumas movimentações na cidade e a gente achou melhor procurar um ponto para a gente poder, tipo, ficar mais visto, né? Porque a gente estava numa rua que é escondida, não tem fluxo, não estava em avenida principal. Então, às vezes, a gente perdia aquele cliente que está passando ali, está vendo a fachada da loja e, de repente, tem o interesse de entrar. Então, a gente tinha essa dificuldade. Então, só ia mesmo conhecido. Então, aí a gente catou, foi pro terceiro passo, que foi Isso em que ano? isso em 2019, junho de 2019. A gente catou e foi para poder fazer, abrir essa loja em outro ponto. No momento, a gente abriu ela ficando com aonde a gente estava, ainda na garagem, até porque aquele receio, aquele medo, mas vamos lá, vamos tentar. Logo no primeiro mês, a gente já sentiu uma grande evolução em questão de movimento, que a gente tá localizado em frente do mercado, tem um mercado bem de frente da gente, e ali foi uma loucura. Ali foi outro aprendizado, porque ali, primeiro no final de ano nessa loja, a gente sentiu. Eu costumo falar que eu passei vergonha. Por conta que, tipo assim, a gente não tinha trabalhado, não trabalhava com vinho fino. E eu comecei a pegar algumas opções. Tem alguns produtos que eu trabalho até hoje, que depois que eu comecei a consumir, eu comecei a entender um pouquinho mais do produto. Tem até um produto lá que ficou muito tempo, até um dos mais vendidos. Foi o primeiro vinho seco que eu tomei, assim, que eu gostei, que seguiu. Até hoje no meu portfólio tem ele. Que vinho é? É um Nobre de Itália da uva Sangiovese. Sangiovese. Aí eu tomei harmonizado com a pizza também, e eu vendi aquele vinho muito tempo depois, que as pessoas iam e falavam, não, vai comer uma massa, uma pizza, vai que não vai ter erro. Aí eu contava a minha história e tal, que eu não bebia também, mas aquele vinho foi a porta de entrada e comecei. Mas aí o que que aconteceu lá? Primeiro final de ano, o pessoal começou a entrar para comprar presente. Aí via vinho, entrava lá, eu queria um vinho, então mostrava. Aí eu comecei a ver, pô, vinho mais caro eu não tenho nenhum. E não tinha conhecimento. Aí a gente, 2020, né? A gente começou a procurar um pouquinho mais sobre vinhos, tentar entender um pouco mais, mas sem nenhum conhecimento, sem nenhuma base. Tentava procurar alguma coisa para a gente estudar mesmo da gente, tentar entender, ler muita ficha técnica para aprender, tentar, né? Conhecer o vinho, explicar do vinho para o cliente também, mas sem conhecimento nenhum. Ouvindo muitos clientes que entravam, porque eu ouvia muito. Às vezes eu tinha aula com os clientes que entravam lá, então eu Sim. pegava aquilo, absorvia para mim e já ajudava. Aprender com os clientes, né? Isso aí. Eu aprendo muito com o cliente. Todo dia a gente aprende com eles. E esse foi o terceiro passo, né? E começar isso lá, e daí já no início de 2020, né? Começar a buscar conhecimento e preencher o portfólio. Na, É isso, né? na verdade, em 2020 a gente teve aquele baque, né? Não, mas eu acho que voltar um pouquinho. Vamos lá, o primeiro final de ano que tu teve, que tu disse que Foi passou. 2020, final de 2020. Foi 2019. Foi 2020 nessa loja nova. Isso. 2019 na outra loja, ainda como era mais escondido, vinho de mesa, tava aquela coisa, aquela venda ainda Isso. meio que normal, assim, não tinha aquela coisa. Porque a gente vendia muito na época com vinho de garrafão, era muito garrafão, né? Sim. A gente vendia demais garrafão, o pessoal comprava demais. Aí, então era totalmente diferente depois quando a gente foi pra loja. Pra loja na frente do supermercado. Isso. E aí eu acho que tem dois pontos que eu quero levar aí para quem tá assistindo. Primeiro, localização. A localização, vamos lá, qual é as grandes vantagens de um ponto físico, né? É a questão do fluxo e do movimento Sim. e visibilidade que ele traz para o teu negócio. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu acho que a gente vê das palavras que o Valdir falou, é a questão que quando eu comecei a trabalhar na área comercial, Valdir, 2005, eu tinha, acho que foi um dos primeiros mentores meus, que foi o meu diretor comercial, que é o Caio Zanotto, né? Que Deus o tenha. Ele não está mais aqui conosco, mas ele era o diretor superintendente da Cooperativa Vinícola Aurora.
né, que também vendia sangue de boi, country wine e também vinhos finos, né? A Aurora hoje é a vinícola que mais fatura, né? E grande parte do faturamento é suco de uva. Hoje, faturamento maior de 700 e quase 800 milhões de reais de faturamento. E ele sempre falou, Diego, a gente vende vinho inverno e presente no final de ano. Exato. E a gente sempre tem que analisar a questão da sazonalidade. Eu sempre falo que o mercado de vinho é como se fosse uma montanha-russa, né? Ele começa em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, ele é como se fosse uma cordilheira, Exato. né? Ele é uma cordilheira. E a gente tem que estar pronto para essas épocas sazonais. E acho que tem o espumante, por exemplo, é um produto que vem quebrando sazonalidade. Na época, 2005, a gente chamava o moscatel de haste ainda, né? Cara, a gente vendia praticamente 95% da venda era final de ano. Era aquele produto para estourar no final de ano, etc. Enfim, eu acho que é a questão de ponto. Mas no final de ano se vende muito presente, muito kit, porque cestas, as pessoas querem presentear alguém, ou tu vai ter um jantar de família, tu quer levar algo, né, para colocar na mesa do almoço, seja um vinho, seja um presente, enfim. Então, acho que esse foi o segundo grande aprendizado, né, Valdir? Sim, Que é a questão de também nós não vendemos apenas garrafa, nós vendemos também presente. sim. E assim, presente eu acho que lá é uma questão bem bacana, porque, tipo assim, eu faço alguns kits, mas eu não deixo nada amarrado, entendeu? Tipo assim, tem que ser desse jeito. Meus presentes lá, tipo, para fim de ano, a pessoa chega lá, ela pega, ela escolhe, a gente monta na hora. Então aprendeu a fazer lacinho, né? Aprende tudo, tudo. Fez curso no YouTube de Tem que lacinho. ficar olhando lá como que faz, mas eu tenho que aprender. Às vezes a esposa vai aprender lá, depois a gente se junta lá, vai tentando fazer. Mas tem que sair. De um jeito ou de outro tem que sair. É isso aí, cara, não adianta, né? Empresário é isso, né? Corre, cabeceia, cruza, As né? Faz de primeiras, tudo um pouco. as primeiras fica feia, mas depois vai melhorando. Não pode desistir. E nunca, jamais desistir não é opção, né? Não, Não é opcional, jamais. é só seguir. E aí, Valdir, tá? Vou lá, entendeu? Opa, peraí, tá faltando, eu tô precisando de produtos de maior valor agregado, né? Opa, oportunidade de vender presente. E nessa época eu já vendia alimentos, né? Como empório, não. Eu tinha queijos, mas Queijo. assim, é tudo muito mais artesanal. É, muita questão daquele queijo do sul de Minas ali, fácil acesso, eu mesmo ia na semana buscava, mas não tinha nada assim que harmonizasse com o vinho, sabe? Alguma coisa mais específica assim. Aí foi outra coisa que a gente começou de repente a trabalhar em cima, ó, trazer um gorgonzola, trazer um gouda, um gruyère, trazer um meia cura mais que já consegue, um salame, entendeu? Trazer queijos diferentes, de repente, que de repente já começa, de repente, dar uma harmonizada também, queijo brie. Então, eram coisas que faltavam ali. Agora tem burrata, mas foram coisas que a gente, durante o caminho, a gente também foi aprendendo e outra, testando sempre. Eu nunca falo para, não vai vender. Não, eu levo, a gente faz o trabalho, abro os queijos também junto com o vinho lá para o pessoal provar. E a gente vai vendo o que vai dando, vai sendo assertivo, o pessoal vai cair no gosto do pessoal, a gente mantém e mais ou menos vai entendendo o perfil de cada cliente e o que que o nosso público procura da gente, né? E a loja física é um laboratório, né? Sim, sempre. Não tem uma regra definida. E outra, conforme vai mudando o mercado, você tem que também se reinventar. Não tem pra onde correr. É isso aí, meu amigo. Muito bom, cara. E aí, vamos lá, contando um pouquinho da história e também passando, dando algumas pinceladas. E aí, entendeu isso e depois? Aí a gente veio em 2020. Nossa, que ano, hein? Foi o ano assim que a gente ficou sem chão, porque tinha acabado de investir, né? Ele tava recente. Aí em março veio o fechamento, né? Todo Veio a mundo com a pandemia cabeça, só, é. pandemia, Nossa Senhora. e a gente a mil. Mas aí, poxa, aí a gente conheceu você, né? A gente foi na pandemia que a gente conheceu você, aí a gente meio sem saber o que fazer, começou a trabalhar mesmo assim. Depois a gente conseguiu uma autorização para poder trabalhar na loja dentro do padrão. Não posso reclamar, naquele período, depois que a gente abriu a loja, foi muito bom. Mas aí vem um momento que eu não poderia ter dado aquele passo. E eu acho que foi o momento que mais doeu, que foi quando eu abri a segunda loja, fechei a da garagem e abri em Franco.
que foi aonde devia ter dado aquela alavancada na gente. Foi aonde veio Essa é na frente do supermercado, né? essa minha hoje na frente do supermercado. Eu abri uma em Franco, né, na outra cidade. Então tu saiu da garagem, abriu uma loja e abriu O- uma terceira no terceiro ponto. a da garagem eu fechei e Sim, vim pro fechou. terceiro ponto. Aí essa a gente abriu numa galeria, no centro de uma cidade, só que a gente abriu logo pós-pandemia, né? 2020, final de 2020, eu falei, não vai fechar de novo. Impossível. Falei, eu não acreditava, eu não queria acreditar que ia acontecer aquilo. Minha esposa não faz. Falei, não, amor, vamos agora, porque agora é a hora de ir, vamos pra cima. E foi. Quando chegou março, de novo, de novo, 21, né? 21 Nossa. de março, fechou. Só que nesse fechamento, tinha mudado, né, a administração pública, né, tudo, e as duas lojas fechadas. E tinha feito um investimento alto, quando abriu a gente já não conseguia não tinha nem venda, né, estava tudo muito parado, e a gente aí acabou tendo que fechar a de Franco, Fechar de Franco a de para. Franco. Em 2000, na verdade, aí final de 2020, no final de 2020, a gente ainda, 2021, a gente fechou Franco, né? Aí setembro, E tu atendia basicamente delivery. Diego, naquela época nem delivery estava funcionando na região. Porque foi uma época muito, assim, difícil no segundo fechamento, porque o pessoal já não tinha, né? Mais um pé. Aí o pessoal ficou meio que totalmente perdido. Claro. Então, delivery era muito pouco. Às vezes eu ficava dentro da loja, o pessoal mandava viatura para a loja para poder fechar totalmente a porta, nem deixar um frechinho aberto. E aquela agonia, né? Nossa. Aquela dor. Mas aí, assim, sempre pensando positivo, que eu acho que nesse momento a gente, lógico que a gente dá aquela desanimada, mas eu acho que a mente da gente tem que sempre pensar em algo maior, né? Tu é um Sempre cara, por Deus na desculpa, frente. sempre por isso aí, tu falou, sempre por Deus na frente, né? E, Valdir, eu vou te falar uma coisa, cara, eu te conheço desde, pessoalmente, a gente se conheceu, né, 2020 aí, né, tu foi um dos meus primeiros alunos, né, Isso. e pessoalmente a gente se conheceu em 21. 2021, né, que a gente se conheceu pessoalmente. Eu nunca te vi reclamar. Jamais. Reclamar não é opção, não, também. Quem reclama não acha opção para você sair do fundo do poço. Então a gente tem que achar alternativas. É isso aí, focar na solução, Sempre. né? Mesmo, putz, né? Fez o segundo investimento, viu esse crescimento, Aí depois da. depois que tu fechou a loja. Aí foi. Eu acho que foi o momento assim que mais teve aquela dúvida, sabe? Eu falo dúvida, mas sempre nunca querendo desistir. Nunca quis desistir. Eu tentava procurar formas de sair da situação, mas desistir nunca. Aí em 2021, eu lembro que em setembro teve A imersão. a imersão. A gente não tinha dinheiro para pagar nada. Eu falei pra mulher, esposa, vamos? Ela, não tenho. Eu falei, mulher, amor, a gente tá aqui hoje, a gente tá numa situação difícil, então vamos. Amanhã a gente não sabe. Então vamos. Se a gente não conseguir resolver essa situação, pelo menos a gente dá uma passeada, refresca um pouco a cabeça, depois que a Sai um gente pouco da voltar, bolha, né? depois a gente volta, a gente vai ver o que faz. Olha, foi na imersão, né? Lá no sul, né? Foi Exato. setembro, foi a imersão que foi lá no Dalon, não, Foi no segundo. o segundo, foi no Vila Miquelon, Isso. Aí a gente chegou lá, a gente na hora que ofereceu a proposta lá, né, até da mentoria. da mentoria, aí tinha que dar o aporte, né? Não tinha também, não. Aí eu falei, mulher. Ela falou, mas vai fazer como? Vamos fazer, depois a gente vê. Fiz a inscrição, aí a gente continuou, a gente catou, aí começou. Eu lembro que depois que a gente voltou daquela imersão, eu não vendia espumante na loja. Era a dificuldade de vender espumante. A gente teve uma experiência bem bacana lá com os espumantes, num almoço harmonizado, e a gente provou um espumante da Moscatel Rosé da Novatel, eu lembro até hoje. E aquilo eu falei, nossa, esse negócio é bom, né? E harmonizado assim fica bacana. Aí eu cheguei e comecei a falar com meus clientes. Sim. E começou a vender espumante até também. Foi uma outra sacada também que a gente teve lá, né? Mas ali foi a virada de chave, né? Ali foi a virada de chave de tudo, porque eu acho que a gente encontrou energia de novo para poder, né, buscar, né?
sair ali daquele fundo e conseguir. Porque, tipo assim, quando a gente tá num momento difícil, o que a gente tem que fazer é fazer por etapas. Não tem como você querer passar por cima de tudo, ter etapas. Eu tô naquelas fases de etapa até hoje, eu tenho as minhas etapas ainda que tem que correr, mas eu acho que ali foi a sacada do vinho. Eu lembro que você até me falou para falar, Diego, eu preciso arrumar uma alternativa para poder migrar o pessoal do vinho de mesa também, porque eu precisava dar uma Sim. levantada no faturamento, e vinho de mesa você depende muito de volume. Na pandemia caiu o consumo de vinho de mesa. Pelo menos para mim, assim, caiu bastante. O pessoal, a venda diminuiu bastante, vinho de mesa, e a gente começou em 2022, quando a gente começou a fazer um trabalho meio bacana mesmo, que aí Com foi vinho fino, né? vinho fino. E vamos lá. Até então, até aí a pandemia, tu não tinha, basicamente não trabalhava com espumante na loja, né? Ou tinha muito pouco ou Eu vendia nada. tinha, mas assim, vender, não sabia vender também, gente. Isso. Então, eu acho que esse é o ponto, é ter consciência, por quê? Eu sempre falo, né, Valdini, tu é prova disso. Tu provou aquele Sangiovese. Cara, é bom, daí tu internalizou que aquele vinho te ajudou a fazer a transição, tu como consumidor, do vinho de mesa pro vinho fino. E aí tu Isso, começou a direcionar essa tua experiência que tu teve juntamente para o consumidor. Porque, Valdir, tu é vendedor, tu é exato. bom vendedor, tá? E vendedor bom mesmo só vende o que acredita. Porque vendedor, voo de galinha, né? Vende qualquer coisa, mas vende uma vez. Aí entra outra É. parte. Mas o vendedor, quando ele acredita e ele fala, olha na cara do consumidor e dá o cara a cara a tapa, vai por mim. Eu tenho certeza que tu vai querer. Eu sou às vezes o vendedor. Compra. Se tu não gostar, manda de volta. E aí tu teve essa experiência do Sangiovese que foi aí um vinho que tu tem até hoje. E aí tu foi na imersão, eu acho que primeiro, né? Outro ponto. Quando eu e a Dani, agora dando algumas experiências também, em todos os pontos né, e acho que é importante, né, tu foi com a tua esposa para uma imersão, a gente também sair do problema. Quando a gente tá no problema, olha só, tu tava com problema, né, certamente com dívida, Sim, né, tu sai, faz o investimento em uma mentoria, tá? Mas tu saiu do problema. Para o quê? Para focar na solução, tá? E aí, nesse sair do problema, tu começa a ter outras experiências. E aí tu começa a ver, peraí, eu preciso, né? Ó, esse espumante aqui, daí tu teve já uma experiência que tu começou a vender espumante. Hoje vende bem espumante, vende. né? Tem uma saída né? legal. Então, tu teve essa experiência e tu começou a transmitir pro cliente. E o outro ponto, né, que eu acho que é super importante, tu conseguiu entender, eu me lembro daquela nossa conversa lá no Vale dos Vinhedos, naquela época, de ter produtos de transição. Eu acho que aí o transição, lembro que você me indicou um vinho que foi fundamental para a gente poder fazer essa transição depois para os clientes, que foi o Sinergia do Natural. Foi fundamental. Aquele foi um vinho assim que ajudou bastante, né? Porque conforme a galera que Vinho gostava, argentino e suave, né? o fino suave. Quando o pessoal começou, aí eu comecei a abrir garrafa, né? Eu acho que o importante é abrir garrafa, não tem pra onde correr. Ponto físico. Se você não abre garrafa, dificilmente você vai ter uma conversão muito boa. E aí eu Porque a comecei. gôndola não fala, né? Não. Aí você começou a abrir. Começou a abrir. Aí começava, às vezes, 2 garrafas no sábado abria. Aí ia venda meio devagar ainda, começando. Um valor de um produto, o pessoal saía com o mais barato que eu vendia era 20, o pessoal começa a sair de um de 20 para começar a comprar um de 54,90. Então a mudança, ticket médio aumentou, ajudou demais. Então aí a gente começou a fazer esse trabalho. Aí a gente começou a fazer muita degustação, muita mesmo. Aí focou na loja, muita degustação. Até agora a gente precisa voltar de novo com frequência, porque eu tinha mês que eu fazia todo sábado. Na verdade, assim, a minha degustação, assim, eu abro garrafa, o pessoal entrou, gosta, prova. Leva. Então, é, Queijo, os vinhos. isso, conversão assim muito boa. Pessoal que prova. Que às vezes tem produto que a gente pega que a pessoa, principalmente você cata um público de repente que entra, tô em frente no mercado, a pessoa entra, está acostumado a comprar em mercado. Ela vai comprar em mercado,
que é marca, que ela conhece, que todo mundo consome. Você chega lá, mas será que isso é bom? Aí eu falo assim, você que vai me dizer. E pronto, aí tipo assim, provou, gostou e 90% leva. Então é isso aí, a degustação ela é crucial. E aí, esses produtos de transição, né, esses finos suaves, o moscatel, que tu começou primeiro se empoderar e também oferecer, porque tem dois pontos que numa loja física, né, se chama o planograma, que é a exposição do produto, e o ponto extra, né, que é colocar, tu tem uma mesa central onde tu faz as Sim. degustações, né, então bem na parte central, onde tu dá um destaque maior, eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo é aqui, ó, é vinho na taça. Sim. E assim, lá a gente também, outra coisa que eu também, Diego, eu acho que me deu uma energia assim, até para começar também provar mais vinhos, né? O vinho italiano, quando eu descobri que aquele vinho italiano, por que que aquele vinho italiano vendia, foi um cliente meu. Ele chegou em mim assim, Rogério, você sabe por que que eu compro esse vinho de você? Falei, não. Ele falou, cara, no dia que você falou desse vinho pra mim, teus olhos brilhavam, cara. Não tem como eu não comprar. Aí ele saiu, eu falei pra mulher assim, vamos tomar tudo que tem direito agora. Porque, tipo assim, aí eu comecei a beber e, sinceramente, tudo que eu bebi, assim, a gente agradava a gente. Pô, esse vinho dá pra oferecer porque esse vinho tá bacana. Aí eu vendia. Então eu falei, então, aí eu comecei a melhorar paladar também, aprender. O Valdir já participou, é a terceira, a gente faz a mentoria de portfólio de produto, é a terceira vez que tu vai participar, né? Isso. E é uma coisa que, tipo assim, ajuda, porque o grande problema, já teve vinhos que eu comprei no escuro, que os clientes meus estavam na loja, na hora que eu abri a primeira garrafa, eu abri, eu senti que o vinho não estava legal sem colocar na taça. Eu dei para todo mundo provar. Todo mundo provou. Nossa, tá bom, tá bom. Só que são todas pessoas que estão também aprendendo. Aí eles viram para mim, o que que você achou? Cara, não gostei, esse vinho não tá legal. E tipo assim, tá tudo bem. Não tem problema, porque tipo assim, eu acho que o mais importante é também você mostrar para eles também na hora que se eles catar um vinho ruim, eles saberem identificar também. Até porque se eles comprarem um vinho meu que de repente não tá legal, como ele já fidelizou, eles vão me avisar também, e isso é muito importante. E aí, depois disso aí, a gente começou a fazer um trabalho mais forte em questão de a gente provar o vinho também, entendeu? Quando vai fazer uma degustação, compro vinho às cegas, compro, mas se eu não gosto, eu não ofereço, dificilmente ofereço. Não consigo vender. Então vamos lá, mais um ponto assim, né, que a gente falou de tu se empoderar. E o melhor curso de vinho se chama o que tu tá fazendo agora? Horas de taça. E o segundo ponto, tu nunca vai aprender tudo sobre vinho, né? Tu Jamais. vai abrir garrafa. E aí a gente entra num outro conceito, né? E a gente fala muito, né? Eu tenho um evento presencial, tu já participou 3 vezes, né? Que é a mentoria portfólio de produto, onde a gente senta, a gente analisa o número de mercado, senta, degusta lá 70, 80, 120. Teve um evento lá que foi megalomaníaco, né? 120, quase 120. 120 rótulos degustamos num final de semana, né? Saímos no segundo dia que era só tinto, saímos com os beiços roxos, de tanto degustar vinho. Mas o ponto é, esses eventos, né, e participar, ajuda tu degustar e, opa, peraí, isso aqui meu cliente vai gostar, isso aqui esse cliente vai gostar, né, porque tu acaba conhecendo o teu cliente e principalmente, né, hoje tem 60 mil rótulos de vinho no mercado, é muita coisa. A safra também, ela muda, né, ela muda a questão do padrão, às vezes tem uma safra no mundo inteiro, pode ser boa, ruim, fria, chuvosa, né, e muda a característica do produto. O vinho não é um produto standard, não é uma Coca-Cola, não tem uma fórmula do vinho, claro, tem um protocolo, né, que o Pinot Noir, da Pusher, esse é o protocolo, né, com menos extração, vinificação a frio, um aroma mais frutado, etc. Mas, cara, você pega um Pinot Noir, que ele é um clima muito chuvoso, ele vai ter uma acidez maior. Sim. E não tem como ser algo padronizado. Porém, essa questão de degustar, quando tu teve essa cara, e aí a gente entra no conceito de curadoria. Né? O Exato. conceito de curadoria, que é o quê? Selecionar os rótulos, diversificar os rótulos, né? Tu degustar, buscar o conhecimento e, principalmente, né? Ter a humildade, né? Que o consumidor sempre tem a razão, porque
Quando eu vejo muitos profissionais que começam lá, não, agora eu sou o sommelier do bairro, né? E cria aquela pompa, ele começa até a gente na nossa visita técnica que a gente recém voltou de Petrolina numa visita técnica do nosso Mastermind, a proprietária da Oshi, que é uma loja de vinhos, começou também, né, através do curso, ela falou o seguinte, que no início da loja ela palestrava na frente do cliente. E hoje ela falou disso, olha, no início começava a contar, ficava 10 minutos e o cliente aqui comprava uma garrafinha. Hoje eu começo a fazer ouvir ele fazer perguntas estratégicas que é, que vinho tu gosta, qual a faixa de preço, para que ocasião é o produto, e ele compra 3, 4, 5 garrafas. Exato. Então, ouve mais e direciona, ou seja, não seja palestrante na frente do cliente. Eu acho que se você tem que... A gente fala tanto de tornar o vinho mais popular, e para tornar ele mais popular, o pessoal mais consumindo, a gente precisa fazer uma linguagem mais simples, né? Para o pessoal poder consumir e ver que isso aí pode estar sendo consumido no dia a dia também. Claro. Não só com harmonização, ou no casamento, ou no jantar, né? Vinho com pinhão. Isso, que tem direito. Com queijo. Que... Diferentes tipos de queijo, né? Verdade. E eu acho que, tipo assim, e tem cliente que ele tá apto a querer ouvir mais, ele até te pergunta. E tem outros que só quer pegar a garrafa, só um vinho certo para ele poder tomar ali. Você conhecendo isso aí, o dia a dia, você sabendo identificar, eu acho que é o primordial, né? Você entender o cliente. E Valdir, curadoria. A gente falou de seleção do rótulo, entender o cliente e fazer essa migração. Depois vamos falar um pouquinho mais sobre migração. Mas aí a gente entra numa dor assim de muitos profissionais. Como eu vou competir com o supermercado? E a gente falou antes que a localização ela é estratégica. E às vezes, eu não vou colocar minha loja na frente de um supermercado. Fala, já fez essa carinha assim, uma fala que eu quero ouvir de ti. Na verdade, assim, eu vou falar para você que no começo a gente tinha um pouco de receio. Tem. Mas eu sempre tive um propósito de trabalhar com coisa sempre diferente. Hoje, por incrível que pareça, às vezes eu trago alguma coisa para a loja e passo um mês o mercado está trabalhando com aquele mesmo produto. Mas eu acabo trazendo primeiro para a região. Eu tô pioneiro. Aí o que a gente faz? A gente, tipo assim, eu tenho produtos na loja que às vezes eles são mais caros do que vende no mercado. E não tem problema. Desde que você entregue um produto de qualidade para o cliente, porque nem sempre o mercado ele está entregando um produto com qualidade para o cliente. Eu tenho clientes que não compram no mercado porque falam, já comprei 3 vinhos no mercado e eu joguei os 3 fora. Então a gente às vezes se apega muito a isso. É lógico que não pode ser uma coisa gritante, mas se você jogar você conseguir trabalhar com uma margem legal, 60%, 70% ali, até 50%, de repente for um produto que gira bastante ali, às vezes é viável você ter o produto para você também conquistar esse cliente para dentro da tua loja. E ali tu fazer o trabalho para você. A isca, né? Para você migrar. E você precisa do produto isca, né? Então, tipo assim, no começo você tinha, mas depois eu acabei não esquentando muita cabeça com isso. Porque o cliente seu é o teu cliente. Se você fizer o seu trabalho certinho, ele não vai sair de você. Se você estiver ali pronto para atender ele, ajudar ele, entendeu? Ouvir ele, ele vai ser seu cliente para sempre. É que nem dentista, né? Tu sempre foi naquele dentista. E comprar vinho é que nem dentista. Depois que tu acertou o teu vendedor de vinho, o cara que te dá um bom atendimento, daí vai lá, tu vai ver lá uma rede de franquia de dentista, onde sempre tem, cada vez é um dentista que tu nunca viu. O cara vai mexer na tua boca, né? E aí tu vai abrir a boca, nunca viu o cara, e tu vai Exato. confiar Não, tu vai, às vezes vai pagar um pouco mais pelo serviço prestado. E o vinho é isso. E quando tu vai numa loja especializada, né, a gente tem que entender muito a dor. Tu falou a dor do cliente. Por que o cliente... Tu tem um supermercado na frente. Tu tem a loja na frente. Na minha opinião, é um ponto positivo. Porque o teu supermercado tem um atendente lá na frente da gôndola? Não. Primeiro ponto. Segundo, tá? O supermercado trabalha a curadoria, mas não é o foco dele. Tá? E o terceiro que eu vejo, que é o principal, no caso da frente do supermercado, ele gera fluxo.
E eu exato. tenho certeza que muitas pessoas vão fazer as compras no supermercado e passam pra pegar o vinhozinho lá, né? Sim, e outras vezes as pessoas param no estacionamento e quando para virado para minha loja, ela tá olhando a minha loja. É, Às vezes ela percebeu que eu tô ali porque ela parou no mercado, ela vai lá primeiro para depois ir no mercado. É lógico que às vezes a gente acaba deixando de atender alguém, porque às vezes tem pessoas muito fiel à marca, então a pessoa não vai comprar de outra marca, ela quer aquela, e algumas pessoas entram lá. Mas outra coisa que eu coloquei na minha cabeça, eu não vou também saindo comprar tudo, porque eu tenho que ter essa marca, essa marca, essa marca, essa marca, porque vende. Então a gente tem uma linha assim de pensamento já definido dos produtos que a gente quer na loja, focado, é lógico, para o nosso cliente, dentro daquilo que eles gostam, e também pensando numa transição. claro. Você tem um produto, tipo assim, às vezes ele toma um vinho seco um pouquinho, um vinho mais jovem, então a gente, de repente, ó, prova isso aqui pra você, então a gente vai fazer uma transição, porque a gente mesmo fala, né, é um caminho sem volta, né? Depois que você chega num paladar, dificilmente volta. É sem volta. Consumidor de vinho, o cara começa, não dá É, ré. então o trabalho da gente, eu acho que é entender, atender e encantar no final. A É, pessoa sair de lá realmente encantada com o atendimento. E o produto, a gente sempre tá focado com aquilo que a gente tem como o melhor pra gente naquele momento, né? claro. Que eu acho que também é uma coisa que vai mudando, que eu sou prova viva disso, que não tem um mix certo. Isso aí é gira. O mix de produto é vivo, né? Não Exato. adianta. E eu sempre falo, né, que 30% do teu portfólio representa 80% do faturamento. O resto é complementariedade. Exato. Vamos lá, tu tem rosé na tua loja? Tem, Tu tem Provence? tem, Vamos lá. Mas aí tu tem um rosé suave. tem. Tem um rosé suave de quanto? O meu rosé suave lá, Diego, ele é 70, R$ 70, tá? Mas aí o teu Provence é quanto? 150. 150. Tem de 70 a 150, tá? Então, tu leva a opção de um rosé suave, que provavelmente esse Exato. suave deve ser aqui da É um fino suave. fino suave, tá? É um fino suave, tá? Mas poderia ter um rosé de mesa, por exemplo, Sim, poderia, tá? Um exemplo, tá? Mas tu dá a opção do cara ir para Provence, que é a principal região sim. da França, mineralidade, acidez, harmoniza com tartar, até para um vinho suave que vai harmonizar com morango com chocolate. Sim. Espetinho com morango e chocolate. Então, é levar essa diversidade e quem decide, no final das contas, é o cliente. É o que ele quer. Eu acho que, tipo assim, o mais importante é sempre você estar atento, ao que o cliente está falando. É muito importante. Que às vezes, eu lembro que você falou uma vez, a pessoa falou, eu gosto de vinho seco, né? Aí você vai, aquele seco, aquele docinho. Então, tipo assim, às vezes a pessoa pega o hábito e só fala. Então você tem que tomar cuidado também. Eu já cometi um erro, que a pessoa falou que ia comemorar o casamento e ia comer uma pizza. Mas você quer um vinho, que tipo de vinho? Eu quero um vinho seco. Um vinho bom. Vinho bom. Seco é bom. Mas eu quero um vinho seco. Aí eu falei, vou dar esse italiano, que eu falei pra você que foi transição pra não ter erro. Passou umas 2 semanas, a mulher dele foi na loja. Meu marido tá bravo com você. Por quê? Por causa do vinho. Ele não gosta de vinho seco. Não sei nem por que ele levou. Mas ele pediu. Ele falou, mas ele pediu. Então, eu não sei por que ele pediu. Eu vou te dar um exemplo, Valdir, que reflete isso. Eu comecei a trabalhar na cantina, mas na cantina, né, traduzindo para todo mundo, eu trabalhei numa vinícola, né? Cantina é como se fosse a vinícola, né? O interior Sim, da vinícola. Comecei a trabalhar com 14, 15 anos e posteriormente, quando eu entendi que eu precisava entender do mercado, eu comecei a trabalhar na Aurora, né? E na Aurora, eu comecei como estagiário não remunerado na Aurora. E meu primeiro emprego foi eu estava no marketing, mas no marketing dando suporte ao turismo na época, né? Enfim, o estagiário fazia tudo, né? Entregava vinho, enfim. E aí a gente tinha o que a gente fazia, né? Na época, eu tô falando 2005, a gente pegava e para pegar o cadastro do turismo, né? A Aurora recebe hoje 200 mil turistas, tá? Na época eu recebia, era a avenida que eu mais recebia turismo, 120 mil, tá? E aí a gente pegava e tinha um papelzinho. No início a gente falava assim, ó, você preencher nome, telefone,
tá? Nome, telefone, cidade e e-mail, tá? E você tem que responder lá o que você gosta, como se fosse uma avaliação, um feedback, né? Avaliação, você gostou da visita, qual foi o melhor ponto da visita, etc e tal. Ahn, qual vinho que você gosta? Eu tinha seco, meio seco, suave e espumante. Tá? Espumante, espumante, espumante de moscatel. Tinha dois, espumante bruto e espumante de moscatel. Era essa a lista. E aí tinha seco suave, meio seco suave, que fiz espumante bruto e espumante de moscatel. E aí tinha um ponto. Nós vamos fazer um sorteio. Qual o produto que você quer ganhar? Aí a pessoa colocava, que vinho você gosta? Seco. Tá? Daí tinha assim, o que produto, se você vai ganhar, se for sorteado, você gostaria de ganhar? Espumante Aurora Moscatel ou Country Wine ou Sangue de Boi Tinto Suave? Eu falava assim, cara, não faz sentido. Essa pessoa falou que gosta de vinho seco e ela responde que quer ganhar um suave ou um moscatel, então quer dizer que ela leu ou falaram para ela que vinho seco é bom. E não, o vinho bom é aquele que tu gosta. Exato. E a gente tem que tranquilizar o consumidor e, com esse brilho no olho, vai Valdir, né, mostrar para ele, cara, que não tem nada errado. E tá tudo certo. O importante é você começar. E talvez ali que tu errou, tu não ter feito mais uma pergunta. Foi, porque, tipo assim, ele tava tão certo do que ele queria. E eu até, tipo assim, porque eu falei pra ele assim: você não vai levar o Lambrusco? Que Sim. ele gosta de Lambrusco. E eu sabia que ele gostava. Não, não, hoje eu quero um vinho mais por um momento especial. Falei, você tem Aí certeza? poderia ser um moscatel. Eu falei pra ele, você tem certeza? Não, não, quero um seco mesmo, com pizza, assim. Falei, então tá bom. Mas aí depois o que que eu fiz? Ela chegou lá, falou. Falei, ó, primeiro pede mil desculpas pra ele que não ter percebido esse erro. Mas toma um presentinho pra ele, me deu um lambrusco pra ele que ele gostava. Leva um presentinho pra ele aqui E pra aí, ele. depois ele voltou. Aí voltou. Ah, isso aí, ó. Pós-venda. Exato. Hum. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente vai errar e a gente vai acertar. Mas o importante é quando a gente errar, a gente reconhecer o erro pra gente poder melhorar. E, cara, e vamos lá, o erro, o acerto, ele faz parte, né? Eu Sim, sempre falo, exato. hoje dei uma aula hoje sobre redes sociais. E não existe certo e errado nas redes sociais. O que se fazia em 2020, quando eu comecei no digital, é uma coisa, hoje é outra. E a internet se chama teste, teste, teste. A vida se chama teste, teste, Sim, teste, teste. Avalia, tenha a humildade de corrigir a exato. rota e vai, como tu falou, e sempre focar no lado positivo, né? Até você falando de rede social foi outra coisa que, tipo, foi uma mudança, né? Boa, fala aí, fala aí. Exato, Antes, porque vamos lá na garagem, quando começou a loja, isso. a Empório Vinhos do Sul Eu tinha. sempre fiz, desde 2017, eu fiz tráfego pago quando eu vendia na mesinha, no Facebook, eu fazia tráfego pago. A diferença é que quando eu tava na mesinha, o pessoal chegava, olhava assim pra mim, é isso aqui, virava as costas e ia embora. Só que a gente sempre, cabeça firme, focando no objetivo e trabalhando, né? Vamos forte. Mas eu sempre fiz tráfego pago, desde aquela época, a gente sempre trabalhou. Aí a gente, só que aí depois de 2021, da imersão, que a gente Mas sempre começou, foi o nome da loja Empório Vinhos do Sul. era Vinhos do Sul. Vinhos do Sul. O Empório Vinhos do Sul surgiu porque foi algo que, tipo assim, sabe, não pensado. Sim, Fui lá, peguei vinho do Sul, vende-se vinhos do Sul. Aí montei a loja, vamos colocar Empório Vinhos do Sul. entendi. Então, assim, não foi uma coisa, tipo assim, planejada, pensada no momento. Foi algo que, tipo assim, veio na cabeça, vamos manter. E foi algo depois também que, tipo assim, que tem que ser mudado. Mais pra frente, Já estamos conversando. já estamos analisando isso aí. E a rede social, o que que mudou? Porque eu trabalhava de suave, cachaça, biscoito de Minas, começava a trabalhar com essas coisinhas tudo. E não era meu foco, né? Na verdade, não foi, mudei o meu foco, não era, eu não tinha aquilo mais como meu foco. Algumas coisas eu deixei para agregar, mas dentro de um padrão de produto também que a gente escolhe selecionadíssimo para não ter aquela bagunça também. E só que a gente começou a falar muito de vinho seco na rede social. E o que que aconteceu? Você vai perdendo seguidor, vai perdendo seguidor. E é algo que às vezes o pessoal para de curtir, e é normal. Porque, tipo assim, você mudou o teu jeito de falar, tu mudou o produto que você vai apresentar, e aquela galera que estava conectada com você, de repente já não conecta mais.
e elas vão deixar de seguir. Comecei a fazer vídeos, né? Às vezes solto, bem difícil. Tá sendo uma luta tá aqui hoje. Mas a gente começou a ver que, tipo assim, fazia vídeos Eu lembro teus primeiros vídeos, cara. falando Nossa. sobre os vinhos secos, né? Dando dica de harmonização. Gente, tudo procurando um fornecedor, com o que harmoniza, para ser assertivo também para falar. A gente não tá aprendendo todo dia. Aí pegava lá uns feedback do pessoal, o que harmoniza com o quê, até para você às vezes também, Diego, isso aqui harmoniza com o quê e tal. E a gente falava com vinho, né, para ter certeza daquilo que a gente tava falando, e comecei a falar. E às vezes não tinha curtida, mas aí eu comecei a ver que comecei a vender, né? O pessoal começava a chegar lá, blogueirinho, quero aquele vinho que você falou. Blogueirinho. Viramos blogueirinho. Desculpa. E é algo que, tipo assim, Desculpa. tem que Eu ser muito também sofri o trabalhado. mesmo. Pô, virou blogueiro agora. Não, cara. Tu tem que se posicionar nas redes sociais, né? E sair da zona de conforto, gente, sair dessa zona de conforto até hoje é terrível, porque Virou blogueirinho de Caieiras. é terrível. Difícil a gente sair dessa zona de conforto, porque é algo, tipo assim, tá fora do nosso dia a dia, né? Sim. Você grava umas 30 vezes antes de soltar, mas Mas o dá certo. importante é fazer, às vezes. Então, o conteúdo nas redes sociais ajudou a aumentar também o valor agregado. Ajudou, porque ajudou também a levar A mensagem. essa mensagem E pro educar pessoal. esse consumidor. Educar, questão de degustação, questão abrir garrafa lá, pessoal, tô com a garrafa aberta aqui hoje, se estiver por perto, passa aqui para você poder provar também, entendeu? Às vezes, assim, que chega a pessoa, se tem um produto que de repente tem uma margem também que dá pra gente trabalhar, legal, chega perto do fim de semana, será que esse vinho é bom? Ah, sei que vai me dizer, eu abro na hora lá mesmo, entendeu? E trabalhando, e tipo assim, não tem uma fórmula secreta. Sim. Vai lá e faz, né? Vai. Sempre isso. E a rede social foi uma loucura, né? Porque, tipo assim, a minha rede social é 100% eu. Hoje, tipo assim, A humanização, né? isso. Então, tipo assim, vai fazer arte, é eu no Canva. Então, tipo assim, não tem. Eu acho que hoje não tem mais desculpa, sabe? Você tem várias ferramentas hoje. Tem o YouTube para você poder aprender a fazer um pouquinho de cada. Você vai ser Até expert. lacinho tu aprendeu a fazer. Isso, tela sim. A gente não é expert, mas a gente tem que aprender. Até Faz bem porque, feito. até que amanhã, se a gente for delegar para alguém alguma